último Para Todos da série, você vai conhecer um pouco mais da mulher que levou o Brasil para o exterior, Carmen Miranda. Cantora e atriz, Carmen Miranda trabalhou no rádio, no teatro de revista, na televisão e no cinema. Precursora do tropicalismo, ela difundiu um pouquinho da cultura brasileira nos Estados Unidos. Portuguesa de nascimento, Carmen Miranda veio para o Brasil com menos de 1 ano de idade, em 1910. Foi na cidade do Rio de Janeiro que se estabeleceu. Aos 14 anos já trabalhava como vendedora, mas sua cantoria fez com que fosse demitida. O chefe não via aquilo como uma forma de atrair os clientes, e sim como uma falta de compromisso com o trabalho. Em 1929, já com 20 anos, Carmen foi descoberta pelo jornalista Pedro Lima, que a apresenta para o compositor Josué de Barros. Ele logo vê seu talento e a leva para as rádios. Ela era portuguesa, nasceu em Portugal, mas ela ficou dias em Portugal e veio para o Brasil. Então ela mesma falava que ela só nasceu em Portugal, que ela se considerava mesmo brasileira, embora ela nunca tenha requerido a nacionalidade brasileira nem a americana, sendo que ela morou lá durante boa parte da sua vida. Se no rádio foi a primeira cantora a assinar contrato quando o usual era receber cachê, nos cinemas ela chegou a ganhar o maior salário até então pago a uma mulher nos Estados Unidos. A Carmen Miranda é interessante que ela começa na música, mas ela começa também nos primeiros filmes sonoros brasileiros. E muito pouca gente conhece esses filmes, até porque o que resistiu, que ainda tem algumas cenas que sobraram, é o Alô, Alô, Carnaval, que consagrou ela para o público brasileiro. O cinema foi um veículo importante naquele momento. Com roupas extravagantes, Carmen Miranda representava não só o Brasil, mas a América Latina. O cinema sonoro, principalmente no Brasil, ele vai ser o responsável por popularizar a figura das cantoras de rádio, E vai ser um lugar perfeito para o público conferir de perto esses ídolos. E tanto é que os musicais do início do cinema sonoro brasileiro, que combinou com as chanchadas da Atlântida, que aí já a Carmen já não fazia mais parte, mas eles fizeram mais sucesso do que os próprios filmes americanos nesse momento, E a Carmen acaba indo para os Estados Unidos, um convite de uma atriz que viu ela no Copacabana, no Cassino da Urca, viu uma apresentação dela e convida ela para ir para Hollywood. A princípio ela faria uma apresentação, um número musical, mas de repente ela se tornou popular. Claro que não era um sucesso absurdo, era um sucesso em pequenos guetos, de pessoas que achavam interessante, curiosa e exótica aquela figura. E a Fox aposta nela como um chamariz naquele momento dos anos 40, com a perspectiva da Segunda Guerra Mundial e dentro da política da boa vizinhança do Roosevelt de tentar uma proximidade com os países que possam vir a se aliar ao outro lado da guerra, Então, ela se torna um pouco um cartão postal da Fox, representando Hollywood nesse momento, como uma ponte entre a América do Sul e os Estados Unidos. Então, ela vai virar um ícone mesmo nesse aspecto. Por isso essa imagem tão exagerada, de frutas e a baiana caricaturizada. Pulseira de ouro tem saia engomada tem sandália enfeitada tem e tem graça como ninguém. Ela usava uns sarongues, É claro que ela usava também toda uma caracterização com as bananas, com os turbantes, era muito exótica, vamos dizer assim, E no momento, na época, inclusive, ela foi muito criticada por isso, porque representava uma estética muito kitsch, muito cafona, com aquelas bananas e abacaxis em cima
né, da cabeça, mas ela cantava também rumba, ela cantava outros ritmos que são próprios, né, da América Latina no geral, né? É como se ela fosse aquela bonequinha, né, porque existia aquelas bonequinhas né, que as crianças gostavam de brincar, que é justamente você colocar uma roupa, né, num corpinho, né? Então tinha o corpo dela e você colocava várias roupas. E essas várias roupas eram roupas ou do Brasil, ou do Caribe, ou de outros lugares. É interessante que eu acho que hoje, não é? Se você for retomar essa importância da Carmen Miranda hoje também, você vê que a música brasileira, juntamente com a música caribenha, com a música cubana, com a música latino-americana, ela está dentro desse princípio de que não existe uma música só, não é? De cada país, né? As músicas estão também sendo influenciadas umas pelas outras. Aquele mito que é representado por um determinado ator é até prejudicial a ele em relação à sua carreira, porque ele só faz aquele tipo de papel. Ele não consegue nem mostrar o seu potencial. A Carmen não teve chance de mostrar se ela era uma boa atriz ou não, porque ela ficou estigmatizada nesse tipo de papel, de musicais, sempre fazendo o papel da latina, seja brasileira, seja argentina, né? Uma latina, por causa do seu sotaque, por causa do seu jeito diferente, né? E eu acho até bem curioso que ela, no momento, nos anos 40, se você pega a imagem da Carmen com a barriga de fora, né, com roupa colante, numa dança sensual pro padrão moralista norte-americano, ela é um avanço naquele momento. Porque, por causa do Código Reis, você não pode ter nada, o código de produção de autocensura, né, dos filmes, ele não permite evocação à sensualidade. Se você vê os números de dança da Carmen Miranda, né, sempre levantando a sobrancelha e sugerindo uma certa malícia na letra, na dança, era uma coisa até que batia de frente com o Código Reis da época. Mas que dentro dos musicais leves, né, isso acabava passando batido. Mas ela ajudou a propagar também uma ideia de uma sensualidade latina que é carregada junto com a imagem dela. Alô, Alô, Carnaval, de 1936, é um de seus filmes mais conhecidos. É nele que está a cena famosa em que Carmen e a irmã Aurora cantam juntas a música Cantoras do Rádio. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. À noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio. Carmen vai para os Estados Unidos em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Mas ela foi convidada, é claro. Um americano veio ao Brasil e a viu cantando, né, no Cassino da Urca e ficou impressionado e quis levá-la. Mas é claro que tem toda uma campanha na época da política da boa vizinhança, né? Quer dizer, o Brasil entra na guerra, né, na Segunda Grande Guerra em 42, ela vai para lá em 39 e com isso começa a fazer filmes, começa a cantar e dá toda, né, aquela estrutura, né, da cantora brasileira, da baiana, né, dos balangandãs, e com isso foram se estreitando, né, os laços entre Brasil e Estados Unidos por uma questão também muito de interesse político. Entre os anos de 1942 e 1953, atua em 13 filmes e faz inúmeras apresentações que a consagram como o mito que conhecemos hoje. Curiosamente, os filmes não são também tão marcantes assim. Ela tem alguns filmes que foram se destacam em relação a outros, mas nem grande musical assim que ela tenha participado, né? Mais uma vez, essa ideia do ícone ser maior do que a própria atriz, né? No caso da Carmen Miranda, assim como a Marilyn Monroe, ou a Audrey Hepburn, ou outras atrizes desse momento, o seu nome, né, a sua mítica, é maior do que o seu próprio talento.
o sistema de grandes estúdios, ele produzia mitos. Era mais importante ter mitos, ter essa ideia da estrela, não é uma figura de carne e osso, né? É uma figura a ser idealizada, a ser almejada, embora nunca atingível, né? Você querer ser como esse. É por isso que eles forjavam até biografias, forjavam um padrão de vida diferente dos réis mortais, que era o público, né? O público queria imitar os figurinos, os penteados, né? Os trejeitos de um determinado ator, como mais um reforço dessa mítica do ator. Em 1954, Carmen retorna pela última vez ao Brasil. E essa seria a última vez em vida. Em 5 de agosto de 1955, Carmen é encontrada morta no chão de seu quarto. Mas ela deixaria para sempre um legado tão exuberante quanto a sua figura. Até os anos, vamos dizer, os anos final dos anos 60, ela ainda era considerada muito cafona, vamos dizer assim. Ninguém ligava muito para ela. Quer dizer, ela morre nos anos 50, né? Em 54, 55. E com isso você tem aí já o início da Bossa Nova, não é? Esses grandes cassinos se fecharam no Brasil, não é? Então, com isso, ela foi sendo um pouco esquecida, também porque ela morreu um pouco deprimida, mas com o tropicalismo, que justamente vai trabalhar com a natureza brasileira, vamos dizer assim, mas de um ponto de vista mais crítico, mais parodístico, não é? O Caetano, como sempre soube, né, captar muito bem esses ídolos, esses ícones e esse espírito mais crítico, né, com relação ao Brasil e à própria América Latina, ele restaura, né, a Carmen Miranda. Ele, dentro de uma perspectiva, é claro, uma perspectiva crítica também, né? Ele volta dos Estados Unidos, de Londres, em 72, ele se fantasia mais ou menos de Carmen Miranda, né? Ele canta num show o que é que a baiana tem, e isso é interessante, porque com isso ela começa a se transformar, não numa artista mais cafona, vamos dizer assim, mas numa artista cult. O Para Todos fica por aqui. Até a próxima! Esse coqueiro que dá coco foi onde amarro minha rede das noites claras de luar. Brasil, pra mim, Brasil, Brasil. Oh, Brasil brasileiro, terra do café do chão, oh, Brasil brasileiro, salva o mundo inteiro. Olá, quer ficar ligado no melhor programa para o seu fim de semana? Então se liga, tem um convite especial para você. Alô, minha galera de BH, Minas Gerais, região, do Brasil inteiro. Eu tô aqui no programa Agenda e quero que vocês curtam também o Agenda. É tudo nosso. O Agenda vai ao ar toda quinta na faixa das 7h30 da noite, aqui na TV UFMG.